Olá, queridos amigos e irmãos, bem-vindos ao último vídeo da nossa série sobre a humanidade de Cristo. Eu espero sinceramente que essa série tenha sido útil para você, de alguma forma. Pelo menos para acrescentar novos pontos de vista a esse debate. E tudo bem se você não concorda com os meus pontos de vista, eu sou imensamente grato por você ter separado uma parte do seu tempo para conhecer a minha posição em relação a esse tema tão profundo, tão complexo, mas tão importante para nós. Muito obrigado por você ter acompanhado esta série. Mas ainda temos uma última questão a tratar. Antes, porém, lembre-se de fazer sua inscrição aqui no canal, de clicar no sininho para ser avisado quando outros vídeos, quando outras séries forem publicadas, tá bom? Nós estamos preparando novos temas. E eu reforço que é muito importante que você acompanhe esta série em sequência. Então, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, dá uma pausa nesse, clica no link que está aqui na descrição e assista. Combinado? Antes de nós iniciarmos o nosso estudo final, eu quero informar a vocês que ainda vou publicar um próximo vídeo depois desse. Não tratando desse tema em si, pois nós vamos encerrar hoje, mas eu quero apresentar as minhas impressões em relação à repercussão desta série. E eu quero fazer alguns apelos diante das experiências que eu vivi e das mensagens que eu recebi nesses últimos meses por causa dessa série. Então, apesar de nós concluirmos o estudo hoje, ainda teremos mais um vídeo, tá bom? Bom, eu não creio que a natureza humana de Cristo possa ser classificada como estritamente pré-lapsariana. E também não creio que a natureza humana de Cristo possa ser classificada como estritamente pós-lapsariana. Para mim, sua natureza humana era única, apropriada para ser o meu exemplo e apropriada para ser o meu Salvador. E a pergunta final, e todo estudo em relação à natureza humana de Cristo necessariamente nos conduz para ela, é essa: podemos vencer como Jesus venceu? Eu pergunto, seríamos capazes de enfrentar e vencer as provações que Jesus suportou? Seríamos capazes de suportar as tentações do deserto? Seríamos capazes de suportar o Getsemane? Eu tenho certeza que não. Mas Ellen White não afirma claramente que podemos vencer como Jesus venceu? Com toda certeza. Porém, não creio que ela esteja dizendo que teríamos condições de passar por tudo que Cristo passou e suportar tudo que Cristo suportou. Observe, Ellen White diz que podemos vencer como ele venceu e não vencer o que ele venceu. Vamos ler uma citação? Nunca seremos chamados a sofrer como Cristo sofreu. Nunca poderemos igualar esse modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele, de acordo com nossa habilidade. Então, podemos vencer como Cristo venceu? Em sentido absoluto? Não. Jamais conseguiríamos suportar as lutas, as provações e tentações pelas quais ele passou. Porém, a Bíblia deixa claro para nós um ponto que é de grande importância e também nos serve de conforto, de motivação. Veja, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Deus jamais permitirá sobre nós uma tentação maior do que podemos suportar. Sendo assim, eu compreendo que se eu estou sendo tentado, é porque eu posso suportar, certo? No que diz respeito a nós, afirmar que existem tentações impossíveis de serem vencidas é negar essa verdade tão simples da Bíblia. Então veja, jamais venceríamos as provas e tentações que Cristo sofreu. Porém, por meio do poder que Ele mesmo nos concede, nós podemos vencer todas as provas e tentações que nós sofremos. Todas. Nossas tentações são humanas, de acordo com a Bíblia. As tentações pelas quais Cristo passou foram sobre-humanas, tão maiores do que as nossas quanto Ele era e é maior do que nós. Portanto, podemos sim vencer todas as nossas tentações. Mas há um requisito básico para isso. O próprio texto bíblico que nós acabamos de ler declara que Deus dará o escape para podermos suportar. O que isso quer dizer? Que sem o poder de Deus, o esforço humano é insuficiente, é inútil. Veja o que Ellen White escreveu. É impossível para o homem ser tentado acima do que ele é capaz de suportar, conquanto o quê? Conquanto dependa de Jesus, o infinito vitorioso. Por meio do plano da redenção, Deus providenciou meios para subjugar todo traço pecaminoso e resistir a quantas tentações? Apenas algumas? Não.
toda tentação, por forte que seja. Amém por isso. Então repito, jamais venceríamos as provações e tentações que Cristo sofreu, mas por meio do poder que Ele nos concede e unicamente por esse meio podemos vencer todas as provações e tentações que nós sofremos. Por isso Ellen White escreveu o seguinte: nossa obra é esforçar-nos, requer esforço de nós? Muito. Esforçar-nos para atingir em nossa esfera a perfeição que Cristo atingiu em todos os aspectos do caráter. Quando o assunto é vitória sobre o pecado, eu fico muito triste e muito preocupado, irmãos, com o fato de estarmos a essa altura dos acontecimentos ainda discutindo até quando vamos pecar. Depois do selamento, nós ainda vamos pecar? Depois do fim do tempo de graça, nós ainda vamos pecar? Que tipo de pecado nós ainda poderemos cometer depois do fim do tempo de graça? Irmãos, esse tipo de discussão nem deveria acontecer entre nós. Deveríamos estar buscando ao Senhor com sinceridade de coração, com extrema diligência, para sermos vencedores dia após dia, vitória após vitória, em vez de tentarmos estabelecer um prazo até quando poderemos pecar, ou que tipo de pecados ainda poderemos cometer durante o tempo de angústia. Isso é extremamente perigoso, pois pode colocar na mente das pessoas a ideia de que podemos pecar um pouquinho mais, ainda dá tempo. Irmãos, olhando para Cristo, não há como negar que é possível obtermos vitória sobre os nossos pecados hoje, não num tempo futuro, hoje. Cristo é suficientemente poderoso para isso, ou não? Veja o que a Bíblia declara. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ellen White declara o seguinte: se permanecerdes sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, fazendo fielmente o seu serviço, nunca precisareis ceder à tentação. Quando? Nunca! Pois está ao vosso lado alguém capaz de guardar-vos de cair. Amém por isso! Você crê que Cristo é capaz? Você crê que Cristo tem esse poder? Se você não crê, Ele realmente não pode fazer nada. Mas se você crer e buscar fervorosamente a vitória em Cristo, qual será o resultado? A vitória. Então creia e busque. Veja o que Ellen White declarou certa vez. O Salvador mostrou, por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Amém por isso, é uma promessa de Deus. Creia nisso, busque isso com todo fervor. Se eu não creio que Cristo pode me dar a vitória plena, se eu não creio que Cristo tem poder para vencer o pecado em minha vida, qual então o sentido da vida cristã? Apenas viver uma vida um pouquinho melhor do que a média geral? O que Enoque tinha que eu não posso ter? O que Daniel tinha que eu não posso ter? O que Estevão, Elias, Moisés, Samuel tinham que nós não podemos ter? O problema, irmãos, é que nossa incredulidade nesse aspecto nos leva a escolher pecados. Esse aqui eu posso vencer, esse aqui eu não consigo vencer. E nós acabamos nos acomodando nisso de tal forma que não percebemos que a realidade não é de que eu não posso vencer, mas é de que eu não quero vencer porque eu gosto desse e daquele pecado. Certa vez eu recebi um vídeo em que o professor Leandro Quadros fazia a seguinte declaração, veja. Quantos de nós conseguem obedecer 100% ao mandamento não adulterarás? Ninguém. Porque se não adulterar fisicamente, mentalmente a pessoa acaba adulterando. Eu tenho um grande respeito pelo professor Leandro Quadros e por seu ministério. Eu tenho sido enriquecido por muitos dos seus ensinos. Eu tenho inclusive encontrado respostas a muitas das minhas dúvidas por meio dos seus vídeos. Porém, eu não posso concordar com ele nesse ponto. Talvez ele tenha apenas se expressado mal, escolhido mal as palavras, ou eu mesmo esteja interpretando mal as suas palavras. Mas se sua ideia for exatamente essa, eu não estou em condições de concordar. E eu gostaria de explicar por quê. Eu não vou apresentar nesse momento textos inspirados, porque os que eu apresentei até aqui são suficientes. Eu queria, nesse momento, apresentar experiências da vida prática, usando esse mesmo contexto de pecados sexuais que o professor Leandro Quadros cita. Há alguns anos eu publiquei no meu canal do YouTube uma palestra que fiz sobre pornografia, lá na Igreja Adventista de Genebra, na Suíça. Você pode assisti-la depois clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo.
Desde então, eu tenho recebido inúmeras mensagens de pedidos de socorro de adolescentes, jovens a adultos, de solteiros e casados, de membros e líderes de igreja viciados em pornografia. Só nesta semana já recebi umas 8 mensagens assim. Um desses pedidos de socorro me chamou a atenção. Um homem que via pornografia diariamente, chegando a se masturbar 5 vezes num único dia. Um caso gravíssimo. Nós trocamos algumas mensagens e depois de algum tempo, sabe o que aconteceu com ele? Ele venceu! Sejamos sinceros, humanamente falando, qual é a possibilidade de um viciado nesse nível vencer e se libertar do vício? A possibilidade é 0, mas não para Cristo. Observe, irmãos, um rapaz que chegava a consumir pornografia e se masturbar 5 vezes num único dia, venceu! E ele me escreveu certa vez extremamente feliz por sua nova vida livre desse vício e feliz também porque agora ele estava ajudando outras pessoas a se libertarem como ele. O que teria acontecido com ele se eu tivesse respondido: amigo, ninguém consegue vencer, ninguém consegue obedecer 100% a Deus, é impossível. Faça apenas o que der para fazer. Certamente a história desse rapaz seria outra. Outro rapaz me confessou que via pornografia diariamente. Conversamos por algum tempo e um dia ele me escreveu dizendo que já estava há 3 meses sem assistir. Alguém viciado que assistia diariamente estava sem assistir há 3 meses. Amém! Louvado seja o Senhor! E tantos outros testemunhos que eu recebo na minha caixa de e-mails que eu teria que gravar outra série só com esses relatos. Como alguém pode dizer que não é possível vencer? Que não é possível obedecer? Que Deus é esse? Que Cristo é esse? Será que a minha natureza pecaminosa é tão poderosa que nem o próprio Cristo consegue subjugá-la? Alguns pecados, irmãos, exigirão pouco esforço, serão relativamente fáceis de vencer. Outros exigirão muito esforço, uma luta contínua com Deus. E outros exigirão vigílias e jejuns e uma luta intensa e perseverante com Deus. A diferença é apenas a intensidade da luta, mas não existe pecado que não possa ser vencido pelo poder de Cristo. Todos podem ser eliminados do caráter pela contínua atuação do Espírito Santo. Duvidar disso é incredulidade contra o próprio Deus. Portanto, minha resposta à pergunta do professor Leandro Quadros de quem consegue obedecer 100% esse ou qualquer outro mandamento é aqueles que estão convivendo, se submetendo e cooperando diariamente com Cristo. Sabemos que é uma longa jornada, mas a vitória é possível em Jesus. Então devemos crer que Cristo é poderoso para nos livrar de pecar e buscar diligentemente esse poder. Mas buscar como e quando? Aliás, uma pergunta importante: qual é o momento em que devemos recorrer a Cristo para sermos vitoriosos sobre as tentações? No momento em que somos tentados ou antes de sermos tentados? Veja, algumas pessoas dizem assim: quando você se sentir tentado, conte até 10, ou cante um hino, ou fale um texto bíblico. Será que essa estratégia funciona por si mesma? Veja, imagine que alguém me dá um tapa no rosto. Minha reação pode ser tão imediata que não dá tempo de contar até 10, não dá tempo de cantar um hino. Há casos, por exemplo, em que um homem está sendo tentado, por exemplo, a cometer adultério ou mesmo a assistir um filme pornográfico, e ele pode pensar assim: bom, se eu cantar um hino ou se eu orar agora, pode ser que Deus me livre dessa tentação. Mas a pergunta é: ele quer ser liberto dessa tentação? Sabe o que muitos fazem nesse momento? Eles deixam a oração para depois. Em lugar de orar pela vitória sobre a tentação, preferem guardar a oração para pedir perdão depois e se entregam à tentação. Portanto, contar até 10, cantar um hino, recitar um verso bíblico ou orar no momento da tentação não é um caminho seguro. Você então me diria: mas Leandro, Jesus venceu porque citou a Bíblia. Não, irmãos. Jesus não venceu porque citou a Bíblia. Jesus venceu porque passava horas e mais horas, noites e mais noites a sós com Deus. Citar a Bíblia era algo natural para quem vivia com a Bíblia, concorda? Então, quando é que conquistamos a vitória sobre as nossas tentações? Veja o que a Bíblia diz. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você observou a conjugação do verbo cheguemos? Está no modo subjuntivo, no tempo presente.
Portanto, a instrução bíblica é: chegue ao trono da graça no tempo presente, ou seja, hoje, agora, para que você seja ajudado quando for necessário, no tempo oportuno. As tentações são vencidas bem antes de chegarem, por meio da nossa comunhão, por meio da nossa convivência diária com Cristo, por meio do estudo diligente da Bíblia, por meio da oração particular, por meio da nossa diária submissão à vontade de Deus. Podemos chegar hoje ao trono da graça, hoje, e receberemos o poder para usarmos no momento da necessidade, no tempo oportuno. Pense, por exemplo, num cheque. Qual é o requisito básico para que alguém faça um pagamento com cheque? Ter fundos no banco. Um cheque sem fundos não tem nenhum valor, não tem nenhum poder aquisitivo. O mesmo se dá na vida espiritual. Muitas pessoas, ao serem tentadas, querem passar um cheque sem fundos. Ou seja, querem lançar mão de um poder no qual não investiram anteriormente. Uma pessoa pode dizer assim: ore por mim, irmão, ore pela minha vida espiritual. Mas se essa pessoa não estuda a Bíblia diariamente, não tem uma vida de oração, se essa pessoa não vai aos cultos na igreja, se essa pessoa vai a lugares que não deveria, ouve músicas que entorpecem a sua mente, assiste a coisas que bloqueiam o acesso da mente à atuação do Espírito Santo, adianta orar pela vida espiritual? De forma alguma. Afinal, a pessoa não está se colocando num ambiente propício para que Deus responda a essa oração. Por isso, eu acredito que é o momento de nós pararmos de pedir oração pela vida espiritual e começarmos a trabalhar pela vida espiritual. Precisamos investir para que tenhamos fundos de onde sacar o poder para vencermos quando a tentação vier. É o Senhor quem nos dá a vitória. Veja o que Ellen White escreveu certa vez. O Senhor ouvirá. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural e Ele socorrerá em todo o tempo da tentação. Então, podemos vencer nossos pecados? Podemos ter o caráter perfeito de Jesus reproduzido em nosso próprio caráter, ainda que tenhamos falhado, ainda que tenhamos pecado tantas vezes, ainda que tenhamos herdado essa natureza manchada, contaminada e pervertida pelo pecado? Veja, ninguém precisa perder a esperança por causa das tendências herdadas para o mal. Amém! Há esperança para pessoas como você e eu. Mas se não acreditarmos nisso, não buscaremos isso. E se não buscarmos isso, não venceremos. Ninguém diga: não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas escusas, ou seja, são essas desculpas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. E Ellen White faz então um apelo veemente àqueles que, desanimados, se entregam aos próprios pecados com a ideia de que não podem vencer. Veja, não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé, e Ele pode vencer o pecado em vós, quando com Ele cooperardes. Amém! Não venceremos os nossos pecados somente se não quisermos vencer. Vitória ou derrota só depende de nossa decisão consciente, depende de nossa própria vontade. Porém, lembre-se de uma coisa: nossa decisão e nossa vontade conscientes não nos dão a vitória. Decisão e vontade são aquilo que nos impulsionam na direção daquele que nos dá a vitória, Cristo. Se vencer é o nosso sincero desejo, o caminho nos é mostrado. Veja, sentindo o terrível poder da tentação, o arrastamento do desejo que leva à fraqueza, muito homem brada em desespero: não posso resistir ao mal. Diz ele que ele pode, que ele precisa resistir. Poderá haver sido derrotado uma ou outra vez, mas não é necessário que seja sempre assim. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria, limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer.
mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Amém! Creia nisso! Podemos vencer os nossos pecados por meio do poder de Cristo agindo em nossa vida de forma permanente. Creia nisso. Se Jesus resistiu às tentações de Satanás, Ele nos ajudará a resistir. Ele veio para trazer poder divino, que deve ser combinado com o esforço humano. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo não para revelar o que Deus podia fazer, mas o que o ser humano pode realizar mediante a fé no poder de Deus em toda emergência. O ser humano deve, pela fé, ser participante da natureza divina e vencer toda tentação com que é assaltado. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele pode guardá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará uma entrada no reino de Deus. Você tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele pode guardá-lo de pecar? Muitos por aí não acreditam nisso, irmãos. Mas em Cristo há poder para vencermos todas as nossas tendências hereditárias ou cultivadas para o mal. Porém, nós somos vitoriosos sobre as nossas tendências ao mal enquanto fizermos o quê? Veja, como participantes da natureza divina, hereditárias e cultivadas tendências para o mal são eliminadas do caráter e somos feitos, observe, nós não somos em nós mesmos, nós somos feitos uma força viva para o bem. Sempre aprendendo do Divino Mestre, partilhando por quanto tempo? Diariamente de sua natureza, cooperamos com Deus em vencer as tentações de Satanás. Nossas tendências para o mal, tanto hereditárias como cultivadas, podem ser eliminadas do nosso caráter. Veja, do nosso caráter. Eu pergunto uma coisa. Uma vez eliminadas do nosso caráter, ainda não da natureza, uma vez vencidas as nossas tendências pecaminosas, será que nós não precisamos então nos preocupar mais com elas? Veja, é necessária genuína conversão, não só uma vez em anos, mas diariamente. As coisas velhas, suas paixões naturais e as tendências herdadas ou cultivadas para o mal dissipam-se, ou seja, desaparecem, e ele é renovado e santificado. Esta obra, porém, deve ser o quê, irmãos? Contínua. Pois enquanto Satanás existir, fará esforços para levar avante sua obra. Aquele que se esforça para servir a Deus encontrará forte corrente do mal. Seu coração precisa estar aguerrido, ou seja, preparado, treinado, armado por constante vigilância e oração. Do contrário, o que vai acontecer? O dique ruirá. E como uma corrente de engenho, a corrente do mal levará de vencida a salvaguarda. Ou seja, nossas inclinações ao mal, quando eliminadas do caráter, só permanecem assim enquanto estivermos ligados a Deus. Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de serenidade sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, homem algum permanecerá convertido. Observe que as tendências más são eliminadas do nosso caráter, mas ainda fazem parte da nossa natureza. Por isso a vigilância deve ser constante e nossas inclinações más são eliminadas, são removidas enquanto andarmos nos caminhos do Senhor, dependentes dele, dependentes de Cristo e de sua justiça. O exemplo de Cristo mostra-nos que nossa única esperança de vitória está em resistirmos continuamente aos ataques de Satanás. Como vencedor, deu-nos ele, Cristo, a vantagem de sua vitória, a fim de que em nossos esforços para resistir às tentações de Satanás, uníssemos nossa fraqueza à sua força, nossa desvalia aos seus méritos. E sustentados por seu poder perdurável, sob forte tentação, podemos resistir em seu nome todo-poderoso e vencer como ele venceu. Amém! Precisamos crer nisso. Quando alguém diz assim, Cristo pode curar enfermos, amém, nós cremos nisso. Quando alguém diz, Cristo pode ressuscitar mortos, amém, nós cremos nisso também. Mas quando alguém diz, Cristo pode vencer o pecado em sua vida, veja bem, talvez isso não seja possível. Entendem a nossa incredulidade? Dizer que não podemos vencer o pecado, que não podemos vencer as tentações que nos assaltam, é dizer que Cristo não tem capacidade, que Cristo não tem poder para isso. Mas Ele tem. Precisamos crer e precisamos buscar esse poder.
A graça de Deus subjuga o egoísmo inerente ao coração natural. Sim, irmãos, nascemos com o espírito do egoísmo. Por isso Ellen White o chama de pecado inerente, ou seja, inato, congênito, que faz parte do nosso coração por natureza. Mas a graça de Deus pode subjugar esse espírito de forma a não ter mais nenhum efeito sobre nós enquanto permanecermos nele. Porém, ainda que sejamos vencedores, continuaremos sendo até a glorificação pecadores. Essa ainda será a nossa condição. Veja o que Ellen White comenta a respeito dos justos que passarão pelo tempo de angústia. Os justos, em sua angústia, terão um profundo senso de sua indignidade e com muitas lágrimas reconhecerão sua completa indignidade. Como Jacó, pleitearão as promessas de Deus por meio de Cristo, feitas para tais dependentes, desamparados, e aqui o sentido de desamparado não é abandonado, mas alguém que é carente, que precisa de algo. Dependentes, desamparados e arrependidos o quê? Pecadores. Ellen White fala aqui dos santos no tempo de angústia, selados, salvos, mas o chama de quê? Pecadores, dependentes, carentes e arrependidos. Mas dependentes do quê? Do que todo pecador precisa, do poder, dos méritos, da justiça e da graça de Jesus. Você observou isso? Mesmo os santos, selados, salvos, durante o tempo de angústia, continuarão sendo pecadores, ainda que não pratiquem mais atos de pecado e continuarão totalmente dependentes do quê? Dos méritos de Cristo. É o Espírito Santo que convence do pecado e o expulsa da alma com o consentimento do agente humano. Pelos méritos de Cristo, o homem pode exercer as mais nobres faculdades de seu ser e expulsar o pecado de sua alma. Unicamente pelos méritos, pela graça e pelo poder de Cristo. Não nos podemos guardar de pecar por um momento sequer. A cada instante dependemos de Deus. Você lembra da analogia do salva-vidas que eu usei lá no início da série? O salva-vidas literal, ele apenas nos salva do afogamento. Mas o salva-vidas Jesus Cristo não apenas nos salva, mas também nos ensina a nadar. Significa então que, tendo aprendido a nadar, tendo aprendido o caminho da vitória sobre os meus pecados, eu não preciso mais do salva-vidas? Não preciso mais de Jesus? Não é bem assim. Veja, é inútil o esforço humano sem o quê? O mérito de Cristo. Nós vimos nesta série que, mesmo a nossa obediência perfeita, mesmo nossas boas obras, precisam ser purificadas pelo sangue de Cristo para serem aceitas por Deus. Cristãos fiéis e estritamente obedientes ao Senhor ainda necessitam estar cobertos pelo manto da justiça dos méritos de Cristo. Bons nadadores, nadadores experientes, também se afogam. Você acha mesmo que Pedro, que era um pescador experiente, não sabia nadar? Mesmo assim, ele dependeu de Cristo para não se afogar. Cristãos verdadeiros, cristãos maduros, cristãos experientes, cristãos perfeitos continuam dependentes de Cristo, continuam dependentes de sua graça, continuam dependentes da justiça e dos méritos de Cristo. Ou é possível que alguém um dia viva nessa terra sem a necessidade de nada disso? Um caráter transformado, perfeito? Sim, mas a natureza ainda é imperfeita, pecaminosa. Por isso eu creio que a justiça de Cristo não cobre apenas o que eu fiz, mas também o que eu sou. Cristo, sendo igual a Deus, ofereceu os sofrimentos de um Deus. Ele não precisava de expiação. Cristo foi o único ser humano que não precisou de expiação. Por isso, eu não tenho condições de reconhecê-lo como sendo exatamente igual, perfeitamente idêntico a mim e a você. Pois todo e qualquer ser humano, veja, todo e qualquer ser humano que já tenha existido ou que venha a existir nesta terra, precisa ou precisará do sangue da expiação. Mas Cristo nunca precisou. Então não somos exatamente iguais. Por isso Ellen White escreveu: somente Cristo poderia abrir o caminho, fazendo uma oferta igual às demandas da lei. Somente Cristo cumpriu plenamente todas as demandas, todas as exigências da lei, que são muito mais profundas do que meros atos, do que mero comportamento. E sua obediência perfeita ele oferece a nós, nos cobrindo com o manto de sua justiça, pois em nós não há justiça nenhuma. Jesus é único. E tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, encontramos em Jesus.
Eu não poderia concluir esta série sem fazer alguns apelos que eu considero importantes. Infelizmente, irmãos, nós temos visto em nosso meio, por parte de algumas pessoas, uma tremenda obsessão pela perfeição. Veja, eu creio plenamente na perfeição de caráter. O problema não está na perfeição, mas nos métodos que nós usamos para alcançá-la e principalmente no espírito que demonstramos nesse processo. Em primeiro lugar, perfeição absoluta nem mesmo os anjos do céu possuem, mas unicamente Deus. Observe. A perfeição angélica falhou no céu. A perfeição humana falhou no Éden. Então, perfeição absoluta somente Deus possui. Em segundo lugar, perfeição de natureza. Uma natureza perfeita. Nós receberemos quando? Unicamente na glorificação, por ocasião do retorno de Cristo. E finalmente, perfeição de caráter. Um caráter perfeito. Quando é que nós obteremos? Só na segunda vinda de Cristo? Veja, Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada quando? Agora. Um caráter perfeito podemos e devemos obter ainda nessa terra. A perfeição de caráter, irmãos, não é uma imposição de Deus, como se Ele nos dissesse, você tem que ser assim. Mas é um presente, é um dom de Deus, como se Ele dissesse, filho, permita que eu faça você assim. É uma obra sobrenatural do céu em nós. E se é sobrenatural, por que eu devo estar ansioso, aflito, obcecado quanto a isso? Está além da minha própria possibilidade, além das possibilidades humanas. A perfeição de caráter é um processo conduzido pelo Espírito Santo, dia após dia. E é importante lembrarmos que podemos ser considerados perfeitos em cada etapa desse processo. Como assim? Veja, pense num bebezinho que acabou de nascer. O médico olha para a mãe e diz, parabéns, mamãe, seu filho é perfeito. Mas espera aí, ele não tem cabelo, não tem dentes, não sabe andar, não sabe falar, não sabe comer sozinho, não controla as próprias necessidades fisiológicas. Como assim ele é perfeito? É simples. Ele é exatamente aquilo que se espera que ele seja nessa fase da vida. Assim acontece na nossa caminhada cristã. Veja o que Ellen White escreveu. Jesus está em pé no Santo dos Santos e comparece agora na presença de Deus por nós. Ali, ele não cessa de apresentar seu povo, momento após momento, perfeito nele. Veja, podemos ser apresentados a Deus como perfeitos, momento após momento, não apenas num momento no futuro. Podemos ser considerados perfeitos em cada fase desse processo. Por isso o apóstolo Paulo declarou o seguinte, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E logo em seguida, ele afirma, por isso, todos quantos já somos o quê? Perfeitos. Sintamos isto mesmo. Ele se refere aqui a sentir a necessidade de continuar progredindo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Você percebeu? No momento, Paulo diz que não é perfeito. E apenas 3 versos depois, ele diz que é perfeito. Parece confuso, né? Parece, mas não é. É muito simples. A palavra traduzida como perfeito no verso 15 é essa aqui. E significa crescido, amadurecido. Paulo está afirmando já ser perfeito, ou seja, já ser maduro, já ser crescido, mas ele reconhece ao mesmo tempo que o crescimento não acabou. O bebê é perfeito, mesmo sem dentes, sem cabelo, sem saber andar ou falar. Mas se ele permanece nessa condição à medida que o tempo passa, significa que ele tem um problema grave, concorda? Na vida espiritual, portanto, não podemos nos considerar perfeitos no sentido de satisfeitos com o que alcançamos. A perfeição não é um ponto que atingimos a partir do qual não há nada mais a ser feito. A caminhada não acabou. O crescimento deve continuar. Por isso, Paulo advertiu os cristãos hebreus da seguinte forma. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, pelo tempo de conversão que eles tinham, já deviam estar ensinando aos outros. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, o que há de mais básico das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, o alimento básico de um bebezinho, e não de sólido mantimento. Os hebreus tinham conhecimento à disposição, tinham todas as condições possíveis há tanto tempo, mas estavam ainda engatinhando na vida espiritual como bebezinhos que precisam de leite. E quantos hoje
têm o conhecimento à disposição há tantos anos, são adventistas do sétimo dia há tantos anos, dispõem de todas as condições possíveis há tantos anos, mas continuam engatinhando como bebês, continuam dependentes dos outros, continuam pedindo oração aos outros enquanto eles próprios não têm uma vida de oração. Continuam justificando suas práticas pecaminosas, continuam se desculpando dizendo eu ainda não consegui abandonar isso, eu não consegui abandonar aquilo. Deus entende, né? Cada um tem o seu tempo. Continuam caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo sempre nos mesmos erros, sempre nos mesmos pecados e dizem, é assim mesmo. Não amadurecem, não progridem. Veja o que Ellen White escreveu. Existem pessoas aqui que pecaram e se arrependeram e continuarão a pecar até que Cristo venha. Que Deus nos ajude para que possamos estar verdadeiramente unidos a Cristo, a videira viva, e dar frutos para a glória de Deus. Há muitos adultos agindo como bebezinhos. E muitas vezes nós mesmos tratamos como bebezinhos aqueles que deveriam ser chamados à responsabilidade, como adultos que são. Por isso, o apóstolo Paulo usa sua própria experiência como exemplo. Veja o que ele escreveu. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Muitos de nós hoje estamos agindo como bebezinhos espirituais, agindo como pobres coitados, quando existe poder infinito à nossa disposição para agirmos como adultos. Aliás, mais do que adultos, para agirmos como verdadeiros gigantes da fé. Portanto, não tentemos enganar a Deus dizendo assim, bem, hoje eu estou exatamente no patamar que se espera de mim nesse momento, Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece muito bem o nosso coração, Ele conhece muito bem as oportunidades que temos e o que estamos fazendo com elas. Ele sabe muito bem se estamos exatamente no patamar em que deveríamos estar na nossa caminhada cristã, ou se estamos muito aquém daquilo que deveríamos. Não brinca com Deus. Precisamos evitar a tendência de nos sentirmos satisfeitos com nossa própria condição atual. Ainda que seja uma condição que as pessoas considerem, uau, que espiritualidade dessa pessoa, nossa, que pessoa consagrada. Precisamos buscar sempre mais. Um corredor jamais se dá ao luxo de parar no meio da corrida a fim de se vangloriar como está correndo bem, ou para ver quão mais adiantado ele está dos demais corredores. Ele não tem tempo para isso. Ele continua correndo, continua buscando mais estudo da Bíblia, mais tempo em oração, mais distância das coisas do mundo, mais renúncias e sacrifícios, mais amor pelos outros, mais características do fruto do Espírito, mais e mais. E o resultado disso será aquilo que Deus planejou que fosse. Se nós percorrermos o caminho, a santificação bíblica, e enquanto percorrermos esse caminho, nós podemos ser considerados justos, santos, perfeitos em Cristo, e Ele nos concederá a vitória sobre os nossos pecados. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um feliz voo dos sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Lembre-se, a santificação deve ser vista sempre sob o prisma de que Deus julgará cada um pelo que fez com as oportunidades que teve. Lembre do ladrão na cruz. Quanto do processo de santificação ele experimentou? Mas naquele momento ele foi considerado justo e perfeito diante de Deus, de tal forma que ele estará no mesmo céu que Enoque e Elias. Temos que ter muito cuidado para não cairmos em extremos. De um lado, a letargia. Santificação é obra de uma vida inteira, então para que ter pressa? Eu posso ainda reter alguns pecadinhos, eu vou resolvendo isso aos poucos. Se eu tropeçar aqui e ali, tudo bem, o importante é seguir em frente. Isso parece a afirmação de alguém que é profundamente grato pelo que Cristo fez por ele? Ou então poderia dizer assim, eu sou exatamente aquilo que Deus espera de mim nesse momento. Cuidado, essa é uma armadilha satânica. Devemos, como disse Ellen White, manter esforços perseverantes, severa disciplina, rigoroso conflito diário para nos submeter à vontade de Deus.
Aqueles que viverem de maneira relaxada certamente ouvirão as duras palavras: pesado foste na balança e achado em falta. Vamos recordar as palavras de Ellen White que ela escreveu a Alonzo Jones e que nós lemos num vídeo anterior. Conquanto as boas obras não salvem alma alguma, é impossível que uma única alma se salve sem as boas obras. E ela diz mais: sua obra, ou seja, de Cristo, em suportar a culpa da transgressão do homem, não era dar-lhe licença para continuar a violar a lei de Deus? As provações e sofrimentos de Cristo deveriam impressionar o homem com o senso de seu grande pecado em quebrar a lei de Deus e levá-lo ao arrependimento e obediência a essa lei. O sacrifício de Cristo não foi para nos dar licença para pecar, mas para nos dar uma nova oportunidade de, pelo seu poder, andarmos no caminho certo. Deus conhece cada um de forma particular, individual. Ele sabe o que você e eu temos feito com o tempo e com as oportunidades que temos. Ele sabe o que temos feito com os recursos que temos à nossa disposição. Ele sabe muito bem se estamos nos empenhando com todas as nossas forças ou fazendo esforços débeis, relaxados, ou se não estamos fazendo esforço nenhum. Então não brinca com Deus. Se Deus não quer que eu coma esse alimento, eu não comerei. Se Deus não quer que eu vista essa roupa, eu não vestirei. Se Deus não quer que eu ouça ou eu toque esse tipo de música, eu não ouvirei, eu não tocarei. Se Deus não quer que eu assista essas coisas na minha TV, no meu computador, no meu celular, eu não assistirei. Se Deus não quer que eu trate mal o meu próximo, eu não tratarei. Ah, mas isso é salvação pelas obras. Não, isso é evidência de fé. Fé não é um sentimento, um êxtase. Fé é humilde submissão. A verdadeira fé é demonstrada pela nossa obediência voluntária àquele que nos salvou. E isso exige algum esforço de nossa parte? Veja. Como Cristo venceu toda a tentação que Satanás levou contra ele, assim deve o ser humano vencer. Aqueles que fazem o quê? Se esforçam fervorosamente para vencer, são levados a uma unidade com Cristo que os anjos do céu nunca poderão conhecer. Não se podem corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter, por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Algumas pessoas têm tentado fazer uma diferença entre o que é uma experiência com Deus e o que é o comportamento. Pensam que é perfeitamente possível ter uma verdadeira experiência com Deus e continuar praticando as mesmas coisas que o mundo pratica. Nós precisamos entender que quando somos submissos a Deus, quando temos fé no Senhor, essa fé é revelada por nossas ações exteriores. A fé sem obras é morta, ou seja, fé sem obras não é fé genuína, é apenas um sentimentalismo barato. Jesus está em pé no Santo dos Santos e comparece agora na presença de Deus por nós. No entanto, por sermos assim representados perante o Pai, não devemos imaginar que podemos abusar de sua misericórdia, tornando-nos descuidados, indiferentes e acomodados. Cristo não é o ministro do pecado. Somos perfeitos nele, aceitos no amado, unicamente se permanecermos nele. Somos considerados perfeitos nele, ou seja, pelos méritos de Cristo, por estarmos cobertos pelo manto de sua justiça. Nossas tendências hereditárias e cultivadas para o mal são vencidas, são subjugadas, são eliminadas do caráter. Porém, isso acontece porque e enquanto permanecemos nele. Jesus não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Enquanto a Ele estivermos ligados, veja, enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Então veja, de um lado temos a perigosa e fatal letargia espiritual, mas do outro lado temos a perigosa obsessão pela perfeição. Não esteja ansioso, angustiado, desesperado, obcecado pela perfeição. Cumpra o seu dever diariamente com Deus, convive com Ele, submeta-se a Ele
e deixe que o Espírito Santo o guie pelo caminho. Não esteja ansioso pelo resultado. Se empenhe diariamente no processo. Veja o que o pastor Dennis Priebe escreveu certa vez. Nossa preocupação diária não é primariamente com o produto final, mas com o nosso relacionamento com Cristo e a confiança nele. É exatamente isso. E em seu livro Uma Bifurcação na Estrada, o pastor Herbert Douglas faz uma advertência muito pertinente, veja. Para os autores bíblicos, a ênfase está na direção. A busca da perfeição dura para sempre. Crescer sempre no conhecimento e se aproximar da meta de refletir de maneira mais plena a imagem do nosso Criador. Em outras palavras, não há linha de chegada. Os que se focalizam na perfeição pessoal como meta principal de sua vida, possivelmente vão experimentar menos dela do que os que fazem do serviço a Deus e aos outros sua principal preocupação. Todos nós temos apenas 24 horas por dia. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Isso é tudo que a gente tem. O passado já foi. O futuro ainda nem chegou. Tudo que nós temos é o presente. Então façamos bom uso das 24 horas que nós temos, lutando com Deus, nos esforçando para permanecermos ligados a Cristo por meio do estudo diligente das Escrituras, por meio da oração particular, por meio da submissão ao Senhor, nos esforçando para abandonarmos tudo aquilo que entristece o coração de Cristo e que prejudica ou impede a atuação do Espírito Santo em nossa mente, nos esforçando para sermos fiéis, resistindo até sangrarmos se for necessário. O cristão fiel, que tem verdadeira fé em Deus, obtém vitórias dia após dia. Ele vai vencendo seu próprio eu, seus próprios gostos, sua própria vontade e se submetendo a Deus em cada área da sua vida. Mas ele reconhece que a vitória de ontem não serve para hoje, nem a de hoje serve para amanhã. O próprio apóstolo Paulo compreendia essa questão. Veja o que ele disse. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O comentário bíblico adventista declara o seguinte: Paulo sabia que as vitórias passadas, por mais gloriosas que fossem, não eram suficientes para garantir segurança presente ou futura. Ele fixou os olhos na meta da vida eterna e na herança no mundo por vir. O competidor não deve desviar o olhar por causa de aplauso ou insulto. Não deve relaxar nem tropeçar, não deve parar, mas seguir adiante, continuamente, até que a meta seja alcançada. Paulo diz ainda: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais o quê? Progredir cada vez mais. Cada dia é uma nova luta. E à medida que o cristão progride nisso, dia após dia, o caráter santo, puro e perfeito de Cristo vai sendo comunicado a ele de maneira imperceptível. Imperceptível para ele, porque as pessoas ao redor perceberão. A vontade própria, então, é rendida à vontade de Deus de tal forma que aquilo que o cristão deseja fazer se tornará um reflexo da própria vontade de Deus. Não é meramente a convicção da mente, não é a aceitação de uma teoria, embora correta, que nos torna cristãos. É a habitação de Cristo na alma, o desenvolvimento de seu espírito na vida. A experiência cristã é um esforço constante para conformar a vontade humana à vontade de Cristo e formar o caráter de acordo com o modelo divino. Dennis Priebe, em seu livro Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, declara o seguinte: a perfeição bíblica não é um platô, mas um incessante crescimento e susceptibilidade ao aprendizado. A perfeição nunca é estática. Perfeição é crescimento. E Herbert Douglas, referindo-se ao seu próprio livro, Uma Bifurcação na Estrada, complementa dizendo o seguinte: no uso dado neste livro, perfeição se refere ao modo de vida dinâmico de pessoas que cada vez mais refletem a vida de Jesus. Essas pessoas são exemplos fidedignos de amor genuíno a Deus e ao homem. Elas se determinaram a não ceder a desejos rebeldes e pecaminosos, e quando deslizam, em seu arrependimento caem de volta nos ternos braços do seu Senhor, que a todos oferece perdão e poder. Em termos bíblicos, esse modo de vida é descrito como maturidade, estatura da plenitude de Cristo e retidão.
E contrastando a perfeição bíblica com o perfeccionismo, Herbert Douglas declara ainda a respeito do perfeccionismo. Esse termo, que enfatiza um ponto absoluto além do qual não pode mais haver desenvolvimento, é oriundo da filosofia grega, não da Bíblia. Perfeição no sentido bíblico é simplesmente ser como Cristo, é combinar uma relação com Deus, tal como a que Jesus teve, com as qualidades de caráter que Jesus manifestou. O conceito de perfeição moral, isto é, viver uma vida de constante amadurecimento e cheia de poder do Espírito, com cada vez mais hábitos de vencer a fraqueza moral, o pecado, e um amadurecimento cada vez maior dos frutos do Espírito, é a única meta colocada a todos, tanto no Antigo como no Novo Testamento e nos escritos de Ellen White. Sustentar que essa meta seja irrealista é duvidar do poder divino para manter o que Deus prometeu. Concordo plenamente com ele. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós convivemos com Cristo, quando nós nos submetemos a Cristo, não ficamos preocupados, será que eu vou pecar? Até quando ainda eu vou pecar? Que pecados eu ainda posso cometer? Nós paramos de nos preocupar com isso e deixamos que Cristo cuide dessa questão. Irmãos, eu não estou preocupado se vou ou não pecar depois do fim do tempo de graça. Eu não estou preocupado com quais pecados ainda poderei cometer depois do fim do tempo de graça. Eu não estou preocupado com a perfeição naquele dia. Essa é uma discussão vazia para aqueles que estão preocupados e empenhados, colaborando com Deus para serem vencedores e perfeitos em Cristo hoje. Veja o que Ellen White declara. O eco da voz de Deus chega a nós dizendo sempre, santo, mais santo ainda. E nossa resposta deve ser, sim, Senhor, mais santo ainda. Cada vez mais santo, cada vez mais e mais perfeito. Esse é o caminho. Porém, precisamos lembrar de uma coisa muito importante nesse processo. Quanto mais claras suas visões da grandeza, glória e perfeição de Cristo, tanto mais vividamente verão sua própria fraqueza e imperfeição. Não terão nenhuma disposição para dizer o quê? Que tem caráter impecável. É quando os homens estão separados de Deus, quando têm muito indistintas visões de Cristo que dizem, eu estou sem pecado, estou santificado. Nenhum dos profetas ou apóstolos fez arrogantes proclamações de santidade. Quanto mais se aproximavam da perfeição de caráter, tanto menos se consideravam dignos e justos. Aqueles, porém, que possuem o menor senso da perfeição de Jesus, aqueles cujos olhos são menos voltados para ele, são os que têm as maiores pretensões de perfeição. Lembra de Enoque? Ele desenvolveu um relacionamento tão profundo de convivência e submissão a Deus que o Senhor o levou para si. E Ellen White escreveu, há Enoques em nosso tempo. Em algum lugar desse planeta, em algum lugar, há pessoas que são estritamente fiéis a Deus, como foi Enoque. Em algum lugar desse planeta, há pessoas que já estão preparadas para a trasladação. Quem são elas? Onde elas estão? Não importa. A questão é que esses Enoques que existem hoje nunca se sentirão Enoques. Veja, eles nunca se sentirão. Por que eu estou enfatizando essa questão do sentir? Ora, porque eu posso não afirmar, não dizer, posso não declarar minha própria santidade perfeita, mas posso estar sentindo isso no meu coração. E Deus conhece o coração. Por isso, se eu me considero um Enoque moderno, mesmo que eu não declare isso, devo clamar ao Senhor e suplicar que abra os meus olhos e desperte em mim o senso de minha própria indignidade. Os Enoques modernos nunca dirão que são e nunca sentirão que são. Que os anjos relatores escrevam a história das santas lutas e pelejas do povo de Deus. Que anotem as orações e lágrimas, mas não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos. Estou sem pecado, sou santo. Lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tamanha presunção. E corações santificados nunca sentirão isso. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado.
Homens que viveram o mais próximo de Deus, que sacrificariam a vida, de preferência a cometer conscientemente um ato mau. Homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Você observou isso? Homens que preferiam morrer do que pecar, reconheceram a pecaminosidade de sua natureza. Veja o que mais. Eles não puseram a sua confiança na carne, nem alegaram possuir justiça própria, mas confiaram inteiramente em quê? Na justiça de Cristo. Homens e mulheres que preferiam morrer do que pecar, reconheceram que não eram justos, mas dependentes da justiça de Cristo para cobrir a pecaminosidade de sua natureza. Foi-me mostrado que aqueles que afirmam triunfantemente não ter pecado, mostram por sua própria vanglória que estão longe de estar isentos de pecado. Quanto mais claramente o homem caído compreende o caráter de Cristo, mais o quê? Desconfiado ele será de si mesmo. E mais imperfeitas lhe parecerão suas obras, em contraste com aquelas que marcaram a vida do Redentor Imaculado. Mas aqueles que estão longe de Jesus, aqueles cujas percepções espirituais estão tão obscurecidas pelo erro que não podem compreender o caráter do grande exemplo, concebem-no como alguém inteiramente igual a eles e ousam falar de sua própria perfeição de santidade. Mas eles estão longe de Deus. Eles sabem pouco de si mesmos e menos de Cristo. Quero reforçar um ponto aqui. Eu posso não declarar minha própria santidade, minha própria perfeição, mas eu posso estar sentindo isso em meu coração, ainda que não fale. E se isso está acontecendo comigo, devo clamar a Deus por misericórdia e que Ele desperte e fortaleça em mim o senso da minha própria indignidade. Quanto mais perto você chegar de Jesus, mais falho você vai aparecer perante seus próprios olhos. Sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em um distinto contraste com o caráter perfeito dele. Não desanime. Isto é uma evidência de que os enganos de Satanás estão perdendo o seu poder. Aqueles que estão dia após dia reproduzindo o caráter de Cristo nunca se sentirão satisfeitos, completos, nunca se sentirão perfeitos. Estes são os que mais se preocupam com as próprias falhas. Estes são os que mais se sentem indignos, estes são os que mais se sentem carentes da graça, do sangue, da purificação, da intercessão e dos méritos de Cristo. Estes são os que mais amam e têm misericórdia e paciência com seus irmãos que estão em pecado. Estes são os que mais demonstram as características do fruto do Espírito. São amáveis, são alegres, são pacificadores, não causadores de intrigas e rixas entre os irmãos. São pacientes, bondosos, mansos, têm domínio sobre as próprias emoções e ações e têm profundo respeito pelos outros, mesmo aqueles com quem não concordam em algum ponto. Veja esse texto. Meus irmãos, Deus é ofendido por seus ciúmes e desconfianças, amarguras e brigas. Em todas essas coisas, vocês estão prestando obediência a Satanás e não a Cristo. Quando vemos homens firmes nos princípios, sem medo do dever, zelosos na causa de Deus, todavia humildes e mansos, bondosos e ternos, pacientes com todos, prontos a perdoar e manifestando amor pelas pessoas por quem Cristo morreu, não necessitamos perguntar: são eles cristãos? Dão eles inequívoca evidência de que têm estado com Cristo e aprendido dele? Quando os homens revelam traços opostos, quando são orgulhosos, presunçosos, frívolos, mundanos, avarentos, grosseiros e críticos, não precisamos que nos seja dito com quem eles estão associados e quem é seu amigo íntimo. Podem não crer em feitiçarias, mas apesar disso, estão tendo comunhão com espíritos maus. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. E dentro dessa discussão a respeito da natureza humana de Cristo, o que mais tem faltado, irmãos, é isso: respeito, bondade, mansidão, paciência. Tantas pessoas defendendo a Cristo, mas que não se parecem nada com Ele. E eu posso ser uma dessas pessoas. Aquele que está reproduzindo dia após dia o caráter de Cristo nunca se sentirá plenamente satisfeito, como se tivesse alcançado a perfeição. Lembramos novamente dos santos no tempo de angústia, no tempo de angústia de Jacó. Estão salvos, mas ainda não se sentem dignos disso.
e, portanto, não estão absolutamente certos de que estão salvos. Os santos no tempo de angústia são pecadores, ainda têm em si a natureza pecaminosa. É justamente por isso que todo ser humano, por mais perfeita que seja a sua conduta nesta terra, por mais perfeito que seja o seu caráter, precisa estar constantemente, 24 horas por dia, sob o manto da justiça de Cristo. Os serviços religiosos, as orações, o louvor, a confissão penitente do pecado ascendem de quem? Dos verdadeiros crentes, como incenso ao santuário celestial. Mas, passando pelos canais corruptos da humanidade, estão tão contaminados que, a menos que sejam purificados pelo sangue, nunca poderão ser de valor para Deus. Não ascendem em imaculada pureza, e a menos que o intercessor que está à direita de Deus apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável a Deus. Ellen White está falando dos verdadeiros crentes. Todo o incenso dos tabernáculos terrestres tem de ser umedecidos com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele lança perante o Pai o incenso de seus próprios méritos, no qual não há mancha de corrupção terrestre. No incensário, reúne ele as orações, o louvor e as confissões de seu povo, juntando-lhe sua própria justiça imaculada. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso ascende perante Deus completa e inteiramente aceitável. Voltam então graciosas respostas. Sua justiça, ele, Cristo, imputaria ao homem e assim, observe isso, aumentaria seu valor moral para com Deus, de modo que seus esforços para guardar a lei divina fossem aceitáveis. O caráter perfeito não exclui nossa natureza imperfeita. Por isso a necessidade constante do manto da justiça de Cristo. Irmãos, isso precisa ficar muito claro para nós. Os santos no tempo de angústia continuam sendo pecadores, como nós vimos num texto inspirado anteriormente. Suas ações podem ser perfeitas, seu caráter pode ser perfeito, mas ainda assim eles precisam estar constantemente sob o manto da justiça de Cristo. Suas inclinações más foram eliminadas do caráter, mas ainda estão em sua natureza. Se por uma fração de segundo largassem a mão de Cristo, o que aconteceria? Seriam imediatamente vencidos. Eles realmente não cometem mais atos pecaminosos. Todos os seus pecados foram confessados, abandonados, examinados e extinguidos no juízo. Porém, o fato de não cometerem atos de pecado não é porque eles atingiram certo nível de perfeição, não é porque eles atingiram alguma coisa, mas porque eles, tal como Jacó, se apegaram tão profundamente a Cristo que dizem: eu não te deixarei ir. Eles não largam do braço de Cristo nem por um segundo, nunca mais. E é isso que os preserva de pecar. Eles estão definitivamente ligados àquele que é poderoso para os guardar de tropeçar. Mas aí eu faço uma pergunta. Nós precisamos aguardar um tempo futuro, uma geração futura, para vivenciarmos essa experiência com Cristo? Nós não podemos vivenciar isso hoje? A experiência de Enoque nos mostra que sim. E mostra também que Deus não precisa aguardar um grupo especial no futuro para provar ao universo que sua lei é justa e que ela pode ser obedecida. Ele já tem provado isso no decorrer da história, por meio de pessoas como Enoque, como Elias, como Estevão, Samuel, Abraão e tantos outros. Principalmente por meio de Cristo. Os próprios Enoque e Elias foram trasladados sem ver a morte. E veja o que Ellen White declara sobre Enoque. Assim como Enoque foi trasladado para o céu antes da destruição do mundo pela água, assim os justos vivos serão trasladados da terra antes da destruição desta pelo fogo. Enoque foi um representante dos santos que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. E Ellen White não disse que há Enoques em nosso tempo? Ou seja, há pessoas hoje que não estão esperando por um tempo ou uma geração futura. Eles estão prontos? Hoje. Eles são fiéis a Deus? Hoje. Eles têm demonstrado hoje que a lei de Deus é justa e pode ser observada. A diferença em relação aos 144 mil é que a prova dos 144 mil será muito mais severa, qual nunca houve. Mas você acha que Enoque não estaria entre eles se estivesse na Terra? Você acha que Daniel não estaria entre eles se estivesse vivo naquele período?
Você acha que Estevão, Samuel ou João Batista não estariam entre os 144 mil se estivessem vivos naquele período? Aqueles que subsistirão no tempo de angústia serão aqueles que estão sendo fiéis a Deus hoje, dia após dia. Mesmo aqueles que não têm toda a luz, mas que são estritamente fiéis à luz que têm. Eles não estão preocupados em até quando nós vamos pecar. Eles estão preocupados em permanecer ligados a Cristo, em comunhão, em submissão e serviço diariamente. Só isso. Eles têm sido declarados perfeitos diante de Deus hoje. Deus não está aguardando uma geração de fiéis. Deus sempre teve fiéis em todas as gerações e, naturalmente, terá uma geração de fiéis no momento mais escuro da história dessa terra. Veja. Alguns, quando? Em toda geração, desde Adão, resistiram a todos os artifícios de Satanás e se destacaram como nobres representantes daquilo que o homem podia ser e fazer, Cristo cooperando com os esforços humanos, ajudando o homem a vencer o poder de Satanás. Enoque e Elias constituem os corretos representantes do que a raça humana poderia ser pela fé em Jesus Cristo, se resolvessem sê-lo. Satanás ficou muito perturbado porque esses nobres e santos homens permaneceram impolutos entre a poluição moral que os rodeava, aperfeiçoaram um caráter íntegro e foram considerados dignos para a trasladação ao céu. Eu quero repetir, Deus não espera uma geração de fiéis, Deus sempre teve fiéis em todas as gerações e os terá no momento mais difícil da história da Terra. Mas mesmo estes estiveram e estarão constantemente sob a dependência do manto da justiça de Cristo para serem aceitos por Deus. Como eu disse antes, eu creio que a justiça de Cristo não cobre apenas o que eu fiz, mas cobre também o que eu sou. Perfeitos de caráter continuam precisando da justiça de Cristo. Afinal, é essa justiça de Cristo que os torna perfeitos diante de Deus. Deixa eu repetir isso aqui. Perfeitos de caráter continuam precisando da justiça de Cristo, porque é essa justiça de Cristo que os torna perfeitos diante de Deus. Se juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no homem, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus como se desempenhassem uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Ou seja, ninguém é justo. A justiça é primeiramente imputada e depois comunicada a nós. Portanto, ela não nos pertence por direito, mas por graça. E é por meio dessa justiça de Cristo que nós somos considerados justos. É por meio dessa justiça de Cristo que nós podemos ser considerados perfeitos. Como o próprio Davi foi chamado perfeito na Bíblia, enquanto ele permaneceu nos caminhos do Senhor. Irmãos, nenhum ser humano pode ser considerado justo, por melhores que sejam suas obras, por mais perfeito que seja seu caráter, sem o manto da justiça de Cristo. E por que é que boas obras não são suficientes? Por que é que obras perfeitas não são suficientes? Porque há algo muito mais profundo do que o nosso comportamento, do que nossas meras ações, nossas meras decisões e escolhas, que precisa ser coberto pelo manto da justiça de Cristo. Não apenas o que fizemos ou o que fazemos, mas também o que somos. Aquele que está verdadeiramente procurando a santidade de coração e de vida, veja, aqui está falando daqueles que estão se santificando verdadeiramente. Deleita-se na lei de Deus e lamenta unicamente o quê? O fato de que fica muito aquém de satisfazer as suas reivindicações. Por mais perfeitos que sejamos em nossos atos, ainda estamos muito aquém de satisfazer plenamente as exigências da lei de Deus. Eu repito, essas exigências são muito mais profundas do que meros atos exteriores. Por isso dependemos constantemente de estarmos cobertos pelo manto da justiça de Cristo, ou não seremos aceitos pelo Pai. Aqueles que estão registrados como santos nos livros do céu não se apercebem desse fato e são os últimos a proclamar a própria bondade. Quanto mais se assemelham a Cristo, mais lamentam sua dessemelhança com Ele, pois sua consciência é sensível e levam em conta o pecado mais do que o faz o próprio Deus. Ou seja, eles são mais exigentes consigo mesmos do que o próprio Deus é. Na profecia de Daniel, acha-se registrado de Cristo que ele havia de expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna.
Toda alma pode dizer, por sua obediência perfeita, veja, não pela nossa obediência perfeita, por sua obediência perfeita, satisfez ele os reclamos da lei, e minha única esperança está em olhar para ele como meu substituto e penhor, que obedeceu perfeitamente à lei por mim. Veja, não podemos obedecer perfeitamente à lei no sentido de que suas exigências são muito mais profundas do que meros atos. Pela fé em seus méritos, estou livre da condenação da lei. Ele me veste de sua justiça, que responde a todas as exigências da lei. Veja, unicamente a justiça de Cristo responde a todas as exigências da lei. Sou completo naquele que introduz a justiça eterna. Sou completo nele. É ele quem nos completa. Ele me apresenta a Deus nas vestes imaculadas, das quais nenhum fio foi tecido por qualquer instrumento humano. Tudo é de Cristo, e toda a glória, honra e majestade devem ser dados ao Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Amém. Ninguém é perfeito, senão Jesus. Por isso somos considerados perfeitos nele, e unicamente nele. Unicamente Jesus cumpriu plenamente todos os requisitos da lei, em toda a sua profundidade. E essa obediência profunda e plenamente perfeita, ele oferece a nós. O pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por algum mérito de nossa parte, mas como um dom gratuito de Deus, é um precioso pensamento. O inimigo de Deus e do homem não quer que esta verdade seja claramente apresentada, pois sabe que se o povo a aceitar plenamente, está despedaçado o seu poder. Amém, que seja despedaçado o poder de Satanás em nossa vida. Irmãos, Cristo precisava ser aquilo que é possível a nós sermos, para que pudesse ser nosso exemplo, nosso modelo. Mas ele também precisava ser aquilo que é impossível para nós sermos, para que pudesse ser o nosso substituto e o nosso Salvador. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, encontramos em Jesus. E aqueles que o aceitarem como Salvador e Senhor e com Ele conviverem e a Ele se submeterem dia após dia, terão suprimidas suas tendências herdadas e cultivadas para o mal. E na manhã do retorno de Jesus, terão essas tendências definitivamente erradicadas de sua natureza. E terão também esse corpo, essa carne deteriorada, transformada num corpo glorioso e imortal. E você sabe o que há de mais excelente na imortalidade? É podermos viver para sempre com Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.